Saudações, tribos de luz! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui em mais uma noite de lives. Já tem gente por aí? Estamos hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022, nos conectando cada vez mais uns com os outros. Deixa eu ver quem já está por aqui. Dá boa noite para a gente, para eu saber. Janete, bem-vinda! Saudações, querida! Quem mais já está por aqui? Temos 13 pessoas online. Dá um oizinho aqui, vai dizendo de onde você é, vai dando um oi aqui no chat. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito especial. Vamos entrevistar o pai Felipe Brasil. E daqui a pouquinho ele vai estar chegando. E eu quero muito receber esse axé de vocês, essa conexão. Como é que vocês estão? Contem aí para mim. A gente. Oi, Grace! Bem-vinda! Bahia aqui presente! Gracilene do Terluz, seja bem-vinda! Raquel, da família Teia, já aqui conosco do Rio de Janeiro também, seja bem-vinda, Raquel! Muito bem-vinda a todos! Patrícia, bem-vinda, Patrícia, boa noite! Beatriz, Luiz Otávio, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. A gente vai fazer hoje uma noite de muito poder, como os nossos momentos de conexão, né? Para que a gente possa aprender uns com os outros. Quem está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo do canal da Tribo de Luz. A Tribo de Luz é um portal de conexão entre várias vertentes espiritualistas, né? Somos uma família de amor, e o que nos une é o amor universal e as nossas diferenças. Então, a Tribo de Luz não é religião, a Tribo de Luz, de fato, é uma egrégora que se expande no planeta cada vez mais a partir de pessoas com a consciência desperta, e nós estamos aqui para unirmos saberes, para juntarmos cada vez mais o saber de cada um, né? E se fortalecer uns com os outros. E a gente fica muito feliz de saber que vocês estão aqui. Então, gratidão a todos os guardiões que estão chegando aqui também, a todas as comunidades umbandistas, candomblecistas, de outras religiões que estão aqui conosco. Seja bem-vindo, Gilson, bem-vinda, Dan, da família Té aqui conosco também. Manu Yasmin, querida, bem-vinda. Silvana Couto, Pamela Lopes. Que Oxalá te abençoe, Manu, seja muito bem-vinda. GECO Comunicações, Regina Soares, Maria Elisa de Cotia, São Paulo, Templo Guaraci. Que maravilha, seja bem-vinda, querida. Saudações, nosso axé, nosso saravá, nosso amém, nosso namastê, a todos os dirigentes espirituais, a todos os sacerdotes, pais de santo, mães de santo, né? A todas as sacerdotisas, a todos aqueles que dedicam seu tempo para se cuidar como seres humanos e também cuidar de outros, né? Ficamos muito honrados com a presença de todos, meu saravá fraterno. A bênção a todos, que é de bênção. E vamos que vamos. Gente, hoje eu estou muito feliz e honrada com essa presença desse ser iluminado, um irmão de fé, um irmão, né, certamente de outras vidas, que está aqui nesse momento no planeta Terra junto conosco, para, nessa grande teia de luz, compartilhar os seus saberes, né? É muito bom quando a gente encontra pessoas que reúnem tantos saberes e que se dispõe humildemente a compartilhar conosco. Então, a gente fica muito honrada de ter aqui hoje a presença do pai Felipe Brasil, né? E muitos de vocês sabem que eu tive a honra também de ser entrevistada por ele. Então, recentemente, eu dei uma entrevista para o TEA, que é o Templo Espiritualista, né? Aruanda, e tive a oportunidade realmente de trocar saberes e disse, olha, não posso perder essa chance de ter o pai Felipe Brasil aqui conosco. Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho. Já vai dando joinha, coraçãozinho, high vibration aí, para a gente receber com muito carinho o pai Felipe Brasil, que eu vou apresentar para vocês, né? Que ele sempre muito humilde, sempre muito humano, sempre muito acolhedor no canal do Facebook dele e do YouTube. Muitas vezes não se apresenta. Então, eu quero pedir licença aqui ao pai Felipe Brasil, que já está aqui conosco, né? Para que eu possa apresentar ele para vocês. Seja bem-vindo, pai Felipe. Pai Felipe Brasil é médium,
é escritor e estudioso da seara umbandista há mais de 25 anos. Ele é sacerdote do templo espiritualista Aruanda. Felipe é também psicólogo. Ele é mestre em psicologia, especialista em psicologia transpessoal, além de ter MBA em gestão em qualidade total, em educação corporativa e em gestão de RH. Terapeuta holístico. Felipe também tem formação em coach, é consultor de RH e de desenvolvimento humano. Autor dos livros Sobre o Céu de Aruanda, Zé do Laço e Mariazinha. Felipe também é coautor do livro As Cartas Ciganas e os Orixás. Ou seja, gente, é muito saber, é muita experiência. Seja bem-vindo, Pai, sua bênção. Gratidão imensa pelo Senhor estar aqui conosco. A bênção, mãe Carol. Comecei a ficar ruborizado por aqui, né? Porque falar de si próprio, às vezes, ou ouvir, acaba avexando, né? Como diz o povo por aí. Mas eu só tenho a agradecer por esse reencontro contigo, né? Um pouco mais de 15 dias atrás a gente esteve lá no canal do Teia e foi muito bom, foi um encontro super produtivo, né? Eu e a mãe Carol nos conhecemos a partir do livro dela, do Conduta Umbandista, que eu acabei de ler e tem recomendado bastante aos médios do TEA para que adquiram e também aos nossos seguidores. E agradeço essa oportunidade. E quero agradecer a todos que atenderam o chamado, a divulgação que eu acabei de fazer agora há pouco estão aqui. Hashtag a família TEA presente. Já vi que a mãe Rosana, dirigente do Tula, está aí. O pai Paulo também, que são irmãos e tarefeiros do Mirua, junto comigo também já entraram. E agradeço a todo mundo. Né? É um momento agora que eu quase não sou entrevistado. Geralmente eu estou conduzindo, e aí me permito a essa guiança da sua parte, que você possa guiar e conduzir da melhor forma aí para que possamos trocar conhecimento. Que maravilha, pai. Muito obrigada realmente pelo seu tempo, por você estar aqui. Juliana, querida, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Nicássia, Ana Cristina, muita gente legal. Pai Paulo, aqui do Rio de Janeiro também, dirigente da tenda de Umbanda, Senhor Jesus do Bonfim, né? Que legal. Saravá fraterno, meu irmão, para o senhor também, né? Muita gente aqui do TEA, da família TEA, né? Só felicidades realmente de vocês estarem aqui. Né? Tá todo mundo ouvindo bem, né, gente? Dá aí um joinha para a gente saber no canal do YouTube que vocês estão nos ouvindo. Nós estamos aqui no canal do YouTube, né? O pai Felipe aí, o Teia, tem canal no Facebook também, mas a gente prefere fazer a transmissão só no YouTube mesmo, para que a gente esteja mais concentrado juntinhos aqui. Então, eu conto com todos vocês para estar dando joinha, fazendo perguntas. A gente vai abrir no final para perguntas para o pai Felipe. E para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, que não me conhece, eu me chamo Carol Bandeira, seja muito bem-vindo. E que você possa também estar tocando o sininho, dando aquele joinha e se inscrevendo no canal para receber as nossas atualizações. Toda semana a gente tem vídeos aqui no canal para a gente estar expandindo cada vez mais os nossos saberes e conhecimentos a partir desse compartilhamento que é muito especial. Pai Felipe, o senhor, junto com a mãe Ju, benção mãe Ju, se estiver nos ouvindo aí também, dirigem o templo espiritualista Aruanda, né? Que esse ano, agora, no dia 15 de novembro, está fazendo 10 anos de templo. E aí eu pergunto para o senhor, como é que começou sua trajetória com os guias, né? Hoje a gente vai falar de guia de mediunidade. Como que essa mediunidade aflorou e como que você fez contato com o seu mentor espiritual? Mãe Carol, quando você me fala isso, me fez lembrar da infância da Umbanda. Assim, aos pés ali de uma preta velha, festa de Cosme Damião, e eu sempre estava por ali, eu gostava de estar ali no terreiro. Né? Tinha uma irmã de santo que me chamava de cupim de terreiro, que eu sempre queria estar por ali. Só que eu nunca imaginei, nunca foi falado que eu era médium, nunca foi anunciado isso, e o tempo foi passando, eu sempre presente na casa. Eu comecei a receber meu primeiro amaci entre os 9, 10 anos de idade, por aí. E nessa época, eu lembro, ainda nem colocava branco, nada, mas eu lembro de ter tido um sonho que eu não compreendi. E geralmente, até hoje, eu não lembro muito bem dos sonhos que eu tenho. E eu sonhei com um caboclo numa boca de mata, e ele se apresentava como Caboclo Sete Flechas, dizendo que era o guia-chefe da minha coroa. E por trás dele, um pouco mais atrás, tinha a Cabocla Jurema o acompanhando. Na época eu só sabia que era filho de Oxóssi, e a preta velha que me orientava, que era a vovó Catarina, né, que é minha madrinha espiritual, dizia que sempre que eu pedisse as coisas a Cabocla Jurema.
né, que ela estaria junto. E aí, naquela época, aos 10 anos de idade, eu não sabia que guia-chefe se era de comer ou passar no cabelo, porque o terreiro era muito pequenininho e eu só conhecia seu 7 estrelas, que era o guia que eu conhecia espiritual, que era quem comandava a casa. E tinha ouvido falar do Pena Branca, do Tupinambá, mas até então 7 flechas não. E aí eu lembro que, há um pouco tempo depois, eu fui numa casa com a minha mãe de santo, que era vizinha, era vizinho, muro com o terreiro, e essa casa tocava uma vez ao ano. E cantaram um ponto de 7 flechas, aquele ponto me marcou de tal forma, eu não entendi o que. Tudo bem que é um ponto que arrepia todo mundo, é um ponto tradicional que mexe com a vibração no terreiro. E se passaram alguns anos depois, né, eu já deveria estar com uns 12 para 13 anos, chegou um médium novo na corrente da minha mãe de santo, ela estava começando a formar um agrupamento, chegaram 10 médiums que começaram a iniciar, a se preparar na corrente dela, e esse médium ele já tinha uma larga experiência, eu gostaria muito até de reencontrá-lo um dia. E ele, na hora que ele foi trabalhar com o caboclo, o guia-chefe da casa perguntou, você sabe quem é o seu caboclo? E ele falou, sei, 7 flechas, canto ponto. E ele não lembrava. E aquele ponto que talvez tenha ficado ali guardado em algum nível da minha memória, que eu nunca mais tinha escutado, eu comecei a cantar. E naquele dia, eu digo que eu estava esquisito, estranho, não conseguia explicar o que era, estava esquisito, né? Como a gente fala, quando o médium não consegue explicar, denominar, né, o que está se passando, era o que estava acontecendo. E os 7 flechas dele veio cumprimentando todo mundo, e quando chegou próximo de mim, eu comecei a sentir uma vibração, respirar um pouco mais fundo, e não entendi o que se passava efetivamente, porque a gente está falando do ano de 1996, um período que precede a internet, que a literatura era extremamente escassa, na minha cidade não tinha livraria nem biblioteca, então o conhecimento ele se resumia ao que o dirigente espiritual ou os guias transmitiam. E aquilo me marcou muito, e a partir dali, todas as vezes que ali abriu a porta, eu comecei a sentir vibrações. Isso deve ter sido no final de maio, junho, e quando foi um belo dia, em 1º de setembro de 1996, quando o 7 Flechas me dá a mão, ocorre um processo de incorporação, uma mediunização um pouco mais incipiente, de olhinho fechado, mas que não havia um controle do corpo, aonde as mãos ganharam forma, né? A mão vindo sobre a cabeça, como se fosse uma flecha, e a outra indo em direção ao Gungá. Opa, acho que caiu minha conexão aqui. Tá me ouvindo, mãe Carol? Tô te ouvindo. A imagem travou um pouquinho, mas eu tô te ouvindo sim. Travou um pouco. Tá. E aí, nessa... Oi? Posso continuar falando? Acho que dá para Pode continuar. sim. Não sei se tem outros dispositivos aí ligados, se tiver, talvez seja bom a gente desligar para não cair a conexão, mas estou te ouvindo. Pessoal, não sei se vocês me escutam, né? Vou pedir que deem um sinal por aí. Sim. A conexão do pai Felipe caiu, mas ele já está voltando aqui. Vamos aguardar um pouquinho e vamos aproveitar para já chamar. O pai Felipe caiu aqui, daqui a pouquinho ele está voltando. Então, assim, vamos aproveitar para chamar quem não está aqui nessa live ainda, né? Então, já dá um joinha aqui nesse vídeo, se você está chegando agora. Se inscreve aqui no canal e aproveita também para... Coloca o celular na posição vertical, né? Fecha o chat um pouquinho e vai lá na setinha, compartilha e chama seus amigos para estar aqui, que hoje a gente vai aprender muito com o pai Felipe Brasil, tá? A conexão dele caiu, mas já está voltando e vamos agora conseguir falar com ele de novo. Vamos ver? Oi, Pronto, Carol, pai Felipe, agora sim. Agora te ouço. Peço desculpas, eu estou no terreiro aqui em Maricá e aqui a internet não é das melhores, né? Dá qualquer vento, chuvinha, a internet falha. E aí, nessa situação, acontece esse primeiro contato com o Caboclo Sete Flechas e ele muda a minha vida. Eu já amava a Umbanda e aquilo, para mim, começa a tomar um processo, uma importância, e durante alguns meses, a cada 15 dias tinha o desenvolvimento espiritual, eu ia, né? Existiam alguns desafios com relação à aceitação dos meus pais, com relação a esse processo mediúnico, apesar de ser uma umbanda familiar, meus pais não frequentavam o terreiro, e eu fui seguindo até que em dezembro, 6 de dezembro de 96, 7 de dezembro de 96,
Seus 7 flechas se manifesta como ele chega hoje, pela primeira vez, abrindo o olho, bradando, e aí o caboclo 7 flechas pergunta qual o nome do caboclo, e eu brinco com os meus filhos de santo, que apareceu na minha frente em letras neões, assim, em verde, caboclo 7 flechas, e eu, médium, inseguro, com medo, falei, não está na hora, não é o momento. Porque até então, eu achava que minha mediunidade tinha vindo com defeito. Eu era consciente, numa época que todo mundo se dizia inconsciente. Ninguém comentava nada. E eu achava que em algum momento seria arrebatado, que iria ter um apagão total. E esse apagão nunca aconteceu e eu não tenho expectativa que ele venha acontecer. Sim. E assim começaram os primeiros passos lá há 26 anos atrás. Que legal. Mas então quer dizer, quando ele de fato assim se apresentou total, né? Porque a gente entende que tem um período de conexão, que o guia se aproxima, que a gente vai sentindo que ele está ali, né? Aquele momento do que você ouviu o ponto, aquele momento que você irradiou, mas quando ele chegou realmente, que você viu luz neon, o nome dele, né? 7 flechas. Quantos anos o senhor tinha? Ali eu tinha acabado de fazer 13 anos de idade. 13? Isso. 13 anos. Então, você tinha acabado de fazer 13 anos. Aí eu te pergunto, hoje você é psicólogo de formação, né? Mestre, inclusive, em psicologia. Isso pirou sua cabeça? Você achou que, tipo, ou você, como você já vinha no processo de umbanda, de terreiro, você entendeu que aquilo era normal? Ou você ficou achando que, de repente, você podia ser algum desequilíbrio, que talvez não fosse um guia? Chegou a confundir sua cabeça ou não? Apesar da pouca idade, né, eu brinco que eu nasci com 18 e que hoje estou com quase 40, estou na idade. E aí, assim, aquilo não me pesou, não gerou estranheza. É claro que era algo novo. Só que eu acredito, hoje eu faço uma comparação, mãe Carol, que eu acho que se eu iniciasse um desenvolvimento hoje, na idade que eu estou, talvez eu tivesse muito mais crenças limitantes e tivesse dificuldade de abrir mão do controle. Apesar de ser um adolescente que não passou por muitas experimentações, que para mim as giras na nossa casa eram dia de sábado. Para mim aquilo era o meu final de semana, era o dia mais esperado da semana, era o dia de estar no terreiro. Nada concorria com o terreiro para mim. E para mim ali eu acabei não questionando, mas vivendo. E foi algo novo, porque a fase inicial, nos primeiros meses, né, e logo abriu a cancela, né? E uma coisa que eu brinco também dessa questão da conexão com os guias, que eu sempre, como filho de Oxóssi, foi recomendado colocar um balaio para criança de mata. E minha criança, eu brinco que tinha nome, era Joãozinho da Mata. Joãozinho. E no dia da festa de Cosme Damião, da primeira festa, depois do 1º de setembro, com a incorporação de seus 7 flechas, cantaram para a criança, não senti nada. E na hora que a criança, que minha mãe de santo trabalhava, que era da cachoeira, veio, eu senti uma vibração de olhinho fechado, senti aquela energia, incorporei algo, e logo depois, eu também não tenho o hábito de sonhar, e em seguida se apresentou em sonho, dizendo que ele era Luizinho da Cachoeira. Eu nunca tinha ouvido falar. E aquilo começa a gerar uma estranheza, né? Então foram os primeiros guias que foram se apresentando, e eu fui vivendo, é claro, com os medos, com os anseios, que são naturais de todo neófito, da trajetória. Eu acho que uma das coisas que hoje em dia coloco até para refletirmos, a internet ela abre muitas portas, mas eu acho que ela também dificulta muito o processo de desenvolvimento mediúnico e essa validação, porque para nós médios dava um alívio quando você fazia uma prova de fogo, riscava um ponto que nunca tinha visto, livro era muito pouco, apesar de existirem livros dessa temática, mas o ponto ele é único e era validado. Aquilo vai trazendo cada vez mais uma segurança. Então, o médium ele vai construindo, é tijolinho a tijolinho. Não dá para queimar a etapa. Ninguém começa uma casa pelo telhado, né? Tem uma base, tem uma solidez, uma estrutura. E esse processo inicial é um namoro, gente. É um namoro com a religião. Então, todas as descobertas, você está motivado, tem ali o processo de você ir conhecendo os seus guias, os guias que você vai servir, trabalhar junto com eles, você vai se reencontrando com essas energias, porque elas precederam a nossa encarnação, né? Se não foi antes da encarnação no planejamento reencarnatório, o nosso guia-chefe, nosso mentor, ele oportunizou o encontro com as entidades que nós viríamos a trabalhar. Então a gente foi se reencontrando.
O guia não chega do dia para a noite, ele vai sendo sensibilizado no nosso campo energético. E isso é claro que no início a gente não entende muito essa questão conceitual, porque a Umbanda, ela é vivencial. É claro que a teoria, ela traz uma solidez, ela traz uma base para hoje a gente falar com mais propriedade. Mas o que o médium tem que se preocupar, principalmente em ser um bom médium, é a entrega dele. Ele precisa se entregar, ele precisa vencer, romper o dilema do sou eu, é o guia. E uma das coisas que esse médium dos Sete Flechas falou para mim, que marcou minha história para sempre, e até hoje, quando eu vou incorporar assim eu faço, ele falou assim, pensa que naquele momento você fala com o seu guia, eu estou me entregando ao meu caboclo. E até hoje, na hora que seu Sete Flechas vai incorporar, Pai José, qualquer uma das entidades, eu falo, eu estou me entregando a você, meu pai caboclo. Né? E naquele momento, nós nos tornamos num só diapasão, numa só vibração. Né? Não existe mais seus Sete Flechas ou Felipe. Nós formamos uma terceira energia que propagamos juntos, ali de maneira singular, a manifestação dessa ancestralidade. Maravilhoso, pai. É sensacional isso que o senhor falou, né? Do quanto a gente se entrega. Toda vez que eu chego no terreiro e bato a minha cabeça no chão, né? Eu penso exatamente isso. A gente, aqui, para abrir a gira, a gente canta o hino no começo, né? E bate cabeça na sequência. E quando eu bato cabeça, é exatamente essa entrega, né? Eu estou aqui de corpo e alma nesse momento, usa-me, né? Que de fato eu seja instrumento fiel da tua luz. Então, é essa entrega que é experiencial, né? Eu sempre falo, é sinestésico, a gente tem que estar sentindo essa vibração. E o senhor tocou num ponto muito importante, que é essa pressa da modernidade, né? Essa pressa da modernidade, sobretudo dos mais jovens, né? A internet está aí, então, eu quero saber qual é meu guia. Então, se eu puder jogar alguma coisa online para dizer qual é meu orixá de cabeça, e eu quero saber qual é meu guia, né? E as pessoas entram nessa vibração de pressa e não curtem esse namoro que o senhor falou, né? Que é maravilhoso. É bem isso mesmo, né? É. E aí, ó, deixa eu só dar um oi aqui para um montão de gente que está chegando. Diana Kênia, querida, guardiã aí conosco também. Seja bem-vinda, Liliane Rufino, boa noite, a bênção, que Oxalá abençoe a todos. Érica Reis também, as bênçãos aí pedindo, Saravá. Flávia da família Teia. Nilda, benção, mãe Carol, que Oxalá abençoe, querida. Ana Cristina, Saravá, seus Sete Flechas. Ó, a turma da Bahia tá toda lá, viu? Gracilene aí com o pessoal do Terluz, na Bahia, família do Terluz na Bahia. Muita gente aqui, Gel de Salvador também. Ronald, querido, está em Porto de Galinhas, guardião também da Tribo de Luz aqui conosco. Ele que é de outra Umbanda, né? Umbanda esotérica, está aqui compartilhando conosco. Gratidão, axé e saravá a todos, viu, gente? Delícia, querida, boa noite. Guardiã também. E todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Vocês podem colocar aí as suas perguntas para o Pai Felipe, tá certo? Os seus comentários sobre o seu guia, para que a gente possa estar compartilhando ainda mais esses saberes com o Pai Felipe Brasil, né? Quem está chegando agora e não conhece o nosso trabalho da Tribo de Luz, a gente está colocando aqui no vídeo, é o nosso site, tribodeluz.com.br. Nós temos um WhatsApp, que é o DDD 011 97474 4109, aonde você pode mandar as suas dúvidas e também as suas histórias para a gente compartilhar aqui no canal. Temos um e-mail que é tribodeluz.com.br, aonde você pode mandar as suas histórias que você quiser compartilhar aqui. A gente vai estar sempre compartilhando saberes, né? Porque a gente cresce dessa experiência. E estamos muito felizes e honrados do Pai Felipe Brasil estar aqui conosco. O Pai Felipe Brasil é dirigente do TEA. Laura, bem-vinda, querida. Oxalá abençoe. O Pai Felipe Brasil é dirigente do TEA. E o TEA tem 2 canais que eu quero compartilhar com vocês aqui, para aqueles que estão chegando agora e não conhecem o TEA, o Templo Espiritualista Aruanda, tem o Facebook e o Instagram, que é o TEA Aruanda com um A só. Não é isso, pai? Isso, o TEA Aruanda. E aí é justamente agora sobre o TEA que eu quero entender. Acabou que o Sete Flechas chegou, falou para o senhor, né? Se apresentou. E aí, como é que surgiu a ideia de fundar o TEA? Como é que veio? Foi um chamado? Como é que foi essa experiência?
Na verdade, o que aconteceu, mãe Carol? Nessa época, né, quando eu falei que eu, desde criança pelo terreiro, minha mãe de santo até então não tinha filhos de santo. Ela só efetivamente começa a ter filhos de santo em 94, 95. E ela, de vez em quando, às vezes ia se consultar com o pai de santo, que a auxiliava. Hoje ela já está com seus 50 anos de santo. E ela, na época, se consultava com o pai de santo no culto de nação. E uma vez ele jogou, e lá o jogo, eu nunca me submeti a um jogo de búzios, nunca tive essa oportunidade. E esse pai de santo falou que ele via ali um jovem que o Oxóssi dizia que tinha uma missão de ter uma casa. Ele deveria ter uns 10 anos nisso. Ela comentou, e eu era o único filho de Oxóssi, e eu ainda nem sabia ser médium. E aquilo passou, aquela informação meio que apagou na memória. E quando eu comecei a me desenvolver ali, ainda mais num ambiente familiar, eu imaginava que eu fosse ficar ali até o final da minha vida. Eu não imaginava, né, que isso fosse acontecer. Apesar de ter, muitas vezes, um perfil de liderança e ser uma pessoa que, ainda mais na adolescência, que tinha disponibilidade, eu vivi intensamente o terreiro. Então, ao longo da minha trajetória no terreiro, a formação sacerdotal foi natural, onde eu acompanhava a minha mãe de santo fazia o defumador, entregava o turíbulo na minha mão, eu seguia a defumação, despachar uma água na porteira, né, tratar uma casa de Exu. Então aquilo fazia parte, começou a fazer parte da minha rotina, da minha vida, até ali na fase inicial da vida adulta. Então eu tinha pleno domínio. Com 15 anos, eu já era médium de aconselhamento espiritual. Então eu vivia a prática de terreiro. Durante muitos anos eu cambonei, imaginava ficar ali. E por questões da vida, né, eu acabei, por algumas divergências de ponto de vista, eu me desliguei, saí pela porta da frente do terreiro e bati minha cabeça e fui embora, né, da casa de santo, depois de 10 anos exercendo a mediunidade. No dia seguinte, isso tudo aconteceu, eu fui fazer minhas firmezas em casa, o pai José se manifestou, eu já tinha licença da minha mãe de santo para trabalhar fora de casa, já tinha passado por algumas consagrações, e pai José se manifesta e informa que se passariam 5 anos até a abertura do terreiro. E aquilo nos chamou a atenção, porque como ficar sem o trabalho espiritual durante 5 anos? Eu até entrei num processo de enlutamento durante esse período, porque eu sentia falta do trabalho mediunizado, do atendimento, do acolhimento. Então, durante esses anos, eu fui fazer minhas oferendas, minhas firmezas semanais, minha rotina espiritual. E visitava algumas casas, mas não conseguia estabelecer uma conexão e tocar o meu coração, porque eu queria praticar. No entanto, o tempo passou, né, seus 7 flechas e Pai José que se mantiveram presentes durante esse período, alguns guias não deixaram de acompanhar, mas se destacaram um pouco num afastamento, porque eu morava em apartamento na época, e aí com isso depois a gente perdeu um pouco dessa noção dos 5 anos. E um belo dia, quando estava próximo a essa data, eu joguei, veio a cabeça para jogar no Google terreno frente mar Itaipuaçu, que é aqui em Maricá. Eu joguei, liguei, falei, tá, tô indo ver, vamos lá. E cheguei para comprar o terreno, eu tinha pouquíssimo dinheiro. Não, a gente financia, e aí, num momento, parecia que as coisas não iam dar certo. A pessoa falou, olha, tem uma pessoa na sua frente, né? Aí eu falei, não, tudo bem, a pessoa não foi aprovada, mas tem outra coisa, agora a gente quer 10 mil a mais. Não, vamos lá, vamos financiar. E tudo foi acontecendo, e eu comecei a ver uma casa. Eu vim de um terreiro muito pequenininho, de Umbanda, que não tinha pretensão de crescer. E eu vi uma casa muito grande. Seu Meia-Noite trabalhava numa casa grande com uma roda de fogo, um caldeirão aceso, e eu falei, como que é isso? E seus 7 flechas mostravam uma casa grande, eu não entendia. E aí, ele definiu uma data de abertura. O terreno saiu, nós assinamos a escritura. Olha as coincidências que não existem. Nossa. O eixo da casa da minha mãe de santo era seu Marabô. E toda a negociação que a gente foi fazer do terreno foi com o corretor. E no dia de assinar a escritura, no dia de São Pedro, que a gente foi assinar a escritura, né, na hora que a pessoa que era responsável pelo terreno chega para assinar, ele está tatuado no braço, Marabô. Nossa!
Aí a gente cena Aí você fecha. falou, já sei quem mandou, né? Já sei que. E aí a gente fecha o negócio, vem, e seu Sete Flechas determina que 15 de novembro a casa, eu teria que abrir a casa. E aquilo bateu uma preocupação, porque era só eu, a mãe Ju, na época minha mãe, minha irmã, minha enteada, ali, mas abrir num lugar, eu morava numa cidade, o terreiro em outra cidade, eu não conhecia ninguém, e eu não tinha, chamei, aí eu queria fazer tudo certinho. Contratei uma arquiteta, um engenheiro calculista, fizemos um lindo projeto que ficou avaliado em 2 milhões na época. Eu falei, eu não Nossa. tenho dinheiro para isso. Não vai rolar. E aí um dia na rua, preocupado, angustiado com essa história, eu vi na garagem, era uma casa que ainda está aqui, que eu estou olhando para ela, um quarto, sala, cozinha e banheiro, tinha uma garagem ali, e naquela garagem eu vi o terreiro, um cômodo pequeno, e ali eu teria que começar. E aí, foi, durante esse período também, foram sendo realizadas as fundamentações do terreiro, e, e dia 15 nós abrimos. O ponto riscado, que é uma curiosidade, um dia fazendo o Evangelho do Lar, e um trabalho de mesa com psicografia, seu Sete Flechas risca o ponto da casa e eu já alguns anos antes, nesse intervalo dos 5 anos, e eu sabia que era o ponto já do Teia. Eu não tinha o nome da casa. Que eu pensava num nome que fizesse um tributo a Pai José, a seus Sete Flechas, mas ele mostrava um nome curtinho. Eu sabia que era um nome que tinha uma sonoridade e eu não entendia qual, até que veio Teia, Templo Espiritualista Aruanda, como uma forma de homenagear todos os guias espirituais, todo o povo de Aruanda que viesse a se manifestar nessa casa. E espiritualista porque nós lançaríamos mão uma visão espiritualista, utilizaríamos tratamentos energéticos para o trabalho espiritual e assim, no dia 15 de novembro, às 19 horas, seus Sete Flechas, eu abri a gira, ele se manifestou pela primeira vez. Só tinha eu de médium de aconselhamento espiritual, tinha uma meia dúzia de pessoas, ele foi atendendo, e ali a gente foi começando de pouquinho em pouquinho, né? E ele falava, fica tranquilo que as pessoas vão chegar. E aí comecei os atendimentos ali e foram chegando efetivamente. No primeiro ano, nos primeiros 6 meses chegaram 2 médiums, ainda numa mediunidade iniciante, e aí quando a casa foi fazendo, eu estava perto da casa fazer, a casa estava com 10 meses e eu tinha ganhado uma barrica para casa, uma barrica novinha, eu escolhi linda. Eu tinha convidado um curimbeiro que era amigo para vir bater algumas vezes, mas para ele era longe e não ia rolar. E se eu meia-noite, antes de ir embora, ele pede um papel, risca um ponto no papel e pede para quando acabasse a sessão, colocar aquele tambor sobre o ponto dele. E era um ponto para Oxóssi, Exu e Ogum. Na semana seguinte, uma pessoa menciona pela rede social, né, falando que era curimbeiro, se tinha interesse no apoio, e essa pessoa adentrou a casa, e assim começaram a chegar o curimbeiro, outros médiums, e aí a casa em um ano ficou pequena, aquela garagem já não comportava, a gente fez uma pequena expansão para a assistência ficar numa área coberta, mais um ano naquele espaço já não cabia, ampliamos o salão, e aí terreiro é puxadinho, né? É como a gente vai fazendo. E aí hoje a gente já tem já um puxadão. O espaço do terreiro hoje tem 860 metros quadrados, o salão entre assistência, o terreno como um todo, né? A área de trabalho. Mas nós ainda temos, o TEA, eu falo que ele ainda não está na formatação que ele vai chegar. E o sonho é fazer um galpão, como um ginásio, alguma coisa assim. É o que a gente vem trabalhando para isso. Uau, imagina que crescimento em 10 anos. E aí a gente percebe essa questão do processual, né? Que coisa linda essa história, Pai Felipe, porque, de novo, a gente, na era do imediatismo, as pessoas na internet querem, é como você falou, né? Na sua trajetória, você se tornou um sacerdote pela experiência do dia a dia, né? De você pegar o turíbulo na mão da sua mãe de santo e ir incensando a assistência e entendendo e aprendendo cada ponto riscado a partir da experiência do guia ali no terreiro, né? E parece que a gente tem perdido um pouco esse prazer do processual, né? E aí você trazer essa experiência linda para a gente, contando
que, de fato, é uma construção, né? É uma construção. Então, hoje a gente vê os vídeos do TEA, fica encantado, fala, meu Deus, o que é isso? Eu quero conhecer. E as pessoas olham e dizem assim, como é que isso nasceu, né? Foi assim, de uma vez, simplesmente ele chegou e fez isso, não. Então, começou ali na garagem da casinha pequena, com 2 médios, né? E, de repente, hoje é essa potência que fazendo 10 anos e ajudando tantas pessoas, né? O senhor me falou que amanhã vocês vão ter uma gira mista, uma gira festiva, né? Conta um pouquinho aí pra gente, porque deixa eu só fazer uma observação, eu vou já passar as perguntas de vocês aqui. Nós temos muitas pessoas aqui, pai, do Rio de Janeiro, que fazem formação conosco, né? Uhum. Aqui na Tribo de Luz, a gente tem uma formação de 10 meses gratuita pela internet, que chama-se Formação de Guardiões da Tribo de Luz, o curso Equilíbrio Mediúnico. É um curso 100% gratuito, são 80 horas de formação, e nós temos muitas pessoas do Rio de Janeiro, e as pessoas ficam me perguntando, Carol, me indique um templo no Rio. Então, agora vocês estão conhecendo aqui, né, o pai Felipe Brasil do TEA. Então, quem puder ir conhecer em Maricá, que é só uns 50 minutos do Rio, né? Pode estar aí na região dos Lagos, não é isso? A primeira cidade da região dos Lagos, para que vocês possam estar conhecendo o TEA. Então, fala um pouquinho aí sobre essa gira de amanhã, para o pessoal que está aqui quiser participar também, como é que faz para participar, conhecer lá o trabalho. Esse mês é um mês de muita comemoração para nós aqui, Carol. Visto que é o mês da Umbanda, visto que é o aniversário de 10 anos da casa, o aniversário de consagração sacerdotal da Mãe Ju. Então, tem vários motivos para comemorarmos. E nós iniciamos essas comemorações já na sexta-feira passada, uma live com vários dirigentes do Mirua, no sábado, uma gira de cachoeira com a Maci, domingo, aula prática do curso dos alunos de doutrina de Umbanda, que é um curso também gratuito, que é para aqueles que têm a expectativa de aprender sobre Umbanda e também ingressar na corrente. Segunda-feira eu estava na casa de outro irmão, terça na casa de minha irmã, lançando o livro no Umbanda Rio, e no dia 16 foi um dia muito especial, porque nós juntamos, eu acho que 6 outras casas conosco e fizemos uma comemoração pelo aniversário da Umbanda. A primeira gira de Umbanda aconteceu no dia 16 de novembro, e no dia 16 estávamos reunidos aqui com alguns dirigentes e seus filhos, e fizemos uma sessão de caridade com o Caboclo. E o aniversário do TEA, que foi no dia 15, nós vamos comemorar amanhã, no dia 19, às 17 horas. Aqui, pontualidade é uma coisa que tem a ver com disciplina e trabalho espiritual. É casa de Caboclo e Preto Velho. Então, disciplina, disciplina, disciplina sempre vai acontecer. Trabalho espiritual sem disciplina, a gente tem que se perguntar se efetivamente é trabalho espiritual e qual espiritualidade vai estar alinhada a essa proposta. 16 e 15 abre o portão, as senhas são distribuídas por ordem de chegada, nada é cobrado. O que nós pedimos como apoio é 1 quilo de alimento não perecível para o projeto social que ampara 100 famílias. Além disso, a gira vai ser aberta por seus 7 flechas. Há uma roda de caboclo com desobsessão. Ele convida algumas pessoas a entrarem na roda, cerca de 25 pessoas. Nossa assistência tem uma média de 150, 200 assistentes. E ele faz algum tratamento espiritual de energização com essas pessoas, e depois na sequência, começa uma gira mista. O que é uma gira mista? Nós realizamos uma vez ao ano, porque como é aniversário da casa da Umbanda, não dá para eu escolher Caboclo e esquecer o Preto Velho. Então, nós começamos a cantar para todas as linhas. E na nossa linha de consulta, nós temos 22 médios na linha de consulta, nós temos ao mesmo tempo Caboclo, criança, cigano, Exu, Pombagira, Exu Mirim, malandro, boiadeiro, né, todas as entidades, né, pelo menos 1, 2 de cada linha, trabalhando e mostrando que a criança trabalha junto com o Exu e o Preto Velho trabalha junto com o boiadeiro, que as linhas são apenas uma organização para nós. Porque imagina deixar na nossa mão, médium, eu amo o Caboclo e Preto Velho, se deixar por minha conta, só vai ser isso. Mas será que eu tenho maturidade de perceber qual energia que eu preciso trabalhar? Então, por isso, fica a cargo do comando espiritual da casa. E nesse dia é definido quem são os médios, quem vai trabalhar com cada linha, e elas vão estar ali congregando, trazendo seu axé, a sua vibração, porque cada linha representa um valor, um sentido. Caboclo vai demonstrar firmeza e disciplina, Preto Velho é humildade, criança, alegria e sentido da vida, malandro, jogo de cintura, resiliência. E a gente vai ter vários enviados trazendo a sua energia, trabalhando essas potencialidades.
e a nossa linha de passe, que é formada por 25 médiuns, ela vai ter ali os enviados de orixá. Então, vocês vão ter Mãe Nanã, Mãe Ansã, Mãe Oxum, Pai Xangô, Ogum, etc., dando passe ao longo da gira. Então, é um momento muito legal. É um momento de comemoração, são 10 anos trabalhando em prol da prática e da expansão da caridade, e a gente pretende seguir esse próximo decanato aí do TEA, expandindo, trabalhando a caridade como uma casa de Oxóssi. O verbo associado ao Oxóssi é expandir. Oxóssi é o orixá da expansão dos horizontes, do conhecimento, e a casa tem esse compromisso com esses valores, é o que a gente vai comemorar um pouquinho amanhã, e vocês são extremamente bem-vindos. Mãe Carol falou, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, eu levo, com bom trânsito, 50 minutos, no máximo, 1 hora até o TEA, né, para chegar. Então, é possível chegar de ônibus, tem transporte, de carro, Uber, carro de aplicativo, é viável vocês chegarem, né, são todos bem-vindos amanhã para a nossa sessão. A sessão ela tem o seu término previsto, a sessão que leva 4 horas, Mãe Carol. Sim. Então, 19 horas abre o portão para quem quiser sair, e quando a gira começa, fecha o portão, ninguém mais entra, é uma orientação da espiritualidade. 19 horas abre o portão, vai embora quem quiser, e a cada meia hora vai abrindo, e 21 horas, mais tardar, o trabalho já está encerrado. Maravilha, pai, maravilha. Então, pessoal que está aí no Rio de Janeiro, não tem mais desculpa. Atenção, guardiões, Pri Souza, várias pessoas aí do Rio que estão sempre me pedindo orientação, né? De onde frequentar. Então, vão lá conhecer, homenagear aí o TEA também nesses 10 anos, pegar esse axé do pai Felipe, que é maravilhoso, e desfrutar um pouco também dessas experiências literárias. O senhor é escritor também, né? E lançou agora recentemente mais um livro. Eu queria que o senhor mostrasse para a gente esse livro e falasse um pouco da história. O senhor acabou de lançar Mariazinha, é isso? Isso. Então, conte um pouco para a gente aí como é essa experiência. A capa do livro Olha que lindo! Saído do forno, né? A gente está para receber mais exemplares, os que nós recebemos já foram. Mariazinha foi a última obra que eu tive a oportunidade de psicografar. Seus 7 flechas, Mãe Carol, ele diz o seguinte, que o meu desafio nessa casa é tornar essa obra perene, porque ele fala que eu vou passar pela casa e a casa vai continuar. E com isso, Pai José, que é o mentor espiritual, que é o meu mentor espiritual e também é o preto velho chefe da casa, ele nos presenteou com algumas obras que vão ajudar, segundo ele, na manutenção futura dos projetos da casa, no projeto social e na manutenção em si da estrutura física, que eu brinco, pessoal, que por que a gente não pode ter um terreiro ajeitado, uma cadeira confortável para assistir uma gira durante 4 horas? As pessoas confundem humildade com penúria, e é diferente, né? Às vezes você vai ter pessoas que são paupérrimas e não são nada humildes. Então, ter um ventilador durante a gira faz muito bem, obrigado. O caboclo, quando se manifesta, ele não paga os boletos nem materializa dinheiro no terreiro. Então, o terreiro vem, uma casa de caridade, o terreiro vem da doação, da cantina, da manutenção, muitas vezes, do dirigente, dos cursos. É um desafio, porque o terreiro é um espaço do coletivo. Então, uma das formas... Tem pessoas que questionam, mas se o livro veio pela espiritualidade, não deveria ser cobrado. Acho que é bacana, mas no nosso caso, a gente teve a orientação e a liberdade para poder cobrar um valor justo pela obra, que é uma forma de propagação, é uma forma de transformar e renovar consciências. O livro não tem barreira, né? São romances espirituais, contando a história de um determinado guia. Ao ler essa história, não acho que não é a Mariazinha que eu trabalho. Pode até ser, mas essa história é de uma Mariazinha da beira da praia. É a história de um boiadeiro Zé do Laço. Existem milhões de Felipe, milhões de Carol pelo mundo, e cada um tem o seu RG, tem a sua história, e aqui esses guias têm essa permissão de contar um pouco a história. Então, os livros têm essa função. Mariazinha é o 3º livro. No primeiro nós falamos sobre Pai Tomé, um preto velho, né, sobre a história de um jovem. Esse livro, que é o Sob o Céu de Aruanda, nós lançamos ele na pandemia, em maio de 2020. Né? Depois, em janeiro desse ano, veio Zé do Laço, A Consagração do Boiadeiro, né, também pela editora Aruanda. E agora chega agora, em 15 de novembro, Mariazinha.
E os 3 foram psicografados, pai? Foram obras psicografadas, muitas vezes. Pai José, desde o início, eu sabia que eu teria que escrever um livro. E eu fui muito reticente e relutante com relação a isso. E eu tinha uma pasta na minha área de trabalho, até quando eu fui começar a montar o TEA, chamado Projeto Sentido da Vida, era o nome da pasta. E um dia eu abri um arquivo em Word e coloquei uma sigla, sobre o céu de Aruanda, SCL, sobre o céu de SCA, sobre o céu de Aruanda. Eu sabia que era o nome do livro que eu já tinha recebido, e ali eu negligenciei durante alguns anos aquele arquivo ali. Até que um dia eu comecei a escrever o livro e eu falava como que vai ser para lançar, como que vai acontecer. E a espiritualidade é sábia. Eu vou no relançamento de uma obra histórica da Umbanda, que é de Leal de Souza, a obra do Espiritismo, Magia e Sete Linhas de Umbanda. Eu não sabia nem que a editora estava se lançando naquele dia, e o Leonardo Cunha estava lá, que é o dirigente da TENSP, ele estaria lá lançando a obra no centro do Rio de Janeiro, e a Natália Fernandes é historiadora. Eu assisti e conheci a editora, e a editora falou, não, manda o original. Não, a gente vai fazer. E o livro saiu, né? E, assim, a espiritualidade foi conduzindo para isso. O livro sobre o Céu de Aruanda já está na segunda edição já dele. A primeira tiragem foi de 1.000 cópias, a gente já está mais da metade da segunda edição já para fechar a segunda, e por aí vai, e a mensagem está seguindo. Os livros, a forma de psicografar, que as pessoas às vezes têm curiosidade, geralmente eu trabalho como psicólogo, mãe Carol, então às vezes eu tenho alguns horários de vale. Eu vou organizando minha agenda entre a conclusão do mestrado, entre a parte acadêmica, profissional e pessoal, e às vezes eu marco com o pai José, olha, eu tenho quarta-feira pela manhã livre. E eu me sento, me concentro e começo a psicodigitar. Horas vêm algumas telas mentais na mente, ali para eu começar a escrever. Já teve situações de eu psicodigitar, vou chamar dessa forma, e ao final ele fala, apaga tudo. Eu vou lá, apago e começo a reescrever da forma que ele quer. E ali vai fazendo. Então, algumas cenas, eu vou vivenciando as cenas junto para poder descrever. Algumas cenas ele vai orientando. Horas ele traz o guia que é responsável por aquela obra, porque até hoje eu nunca psicografei um livro que seja de uma das entidades que eu sirva, né, que eu venha trabalhar com elas. São todos guias que eu não tenho contato com eles. E é interessante que, às vezes, durante a gira, eu comecei a anotar aquele guia, a alguns personagens daquela história na corrente, não se manifestando em médio, mas vindo visitar. E isso é um processo, né, de aproximação com essas entidades espirituais. Muito interessante, muito interessante. O senhor falou uma coisa importante, né? A questão do livro, o valor do livro, e essa coisa, às vezes a pessoa acha que fazer caridade, que a gente tem que dar tudo de graça, né? E a gente fala assim, gente, uma coisa que o seu Tupinambá fala muito aqui no terreiro é tipo assim, a primeira experiência nossa é ser matéria, é ser humano, né? Então a gente concorda 100% com o senhor. A gente não tem que negligenciar a matéria, porque é humilde, então é de qualquer jeito, é cadeira quebrada, é coisa desarrumada, né? Então o capricho, o gosto, você cuidar, eu acho que isso faz parte até do respeito pelas entidades e do respeito pelas pessoas também que estão chegando, né? E que precisam ser atendidas. E os livros aí sendo um instrumento, sim, da espiritualidade para a manutenção dessa obra, né? Então, se as pessoas quiserem adquirir esse livro, pai, como é que faz para adquirir? Tem um canal que eles possam comprar? Manda mensagem para o TEA, como é que faz? Bem, eu vou pedir para o pessoal da família TEA colocar aí para mim, por favor, o número do telefone, né? E pelo número do telefone vocês conseguem adquirir o livro, e nós mandamos eu vou ter a oportunidade de mandar pelo correio com uma dedicatória. Mas se vocês quiserem também pela Amazon, no site da editora Aruanda, que é a editora responsável pelos livros, vocês conseguem também fazer a aquisição das obras. Aqui pelo Bazar, é dessa maneira que eu falei. Essa questão dos livros, mãe Carol, é importante dizer, né? Eu imaginava que era só o Sob o Céu de Aruanda. E hoje em dia eu já sei que o Sob o Céu de Aruanda vai ter um volume 2 e 3 do livro, porque o médium está encarnado no momento, o médium que corresponde à história, porque fala sobre o despertar em um afloramento mediúnico.
E esse Sim. médium, ele está aí, ele já se passou, ele já deve estar já há uns 15 anos na Umbanda, e ele tem uma trajetória espiritual que a gente vai relatar. A gente relatou até o momento que ele entra no terreiro, e o próximo livro possivelmente vai ser falando. Eu sei que eu tenho essas duas obras, tenho Pena Preta, que é a entidade que vem se aproximando agora para poder escrever, e é um desafio, porque vai falar um pouco dos povos originais, um pouco da cultura malê, né, que Pena Preta vem trazendo um pouco disso, e tem um romance cigano que começou já a se mostrar para mim, para escrever. Então, não sei qual vai ser a ordem, como vai fazer, o telefone toca de lá para cá, eu vou ser bem mandado sentar e escrever. Que maravilha. Então, quem quiser entrar em contato aí com a obra do Pai Felipe Brasil, pode estar mandando mensagem também através do Instagram, né, ou do Facebook, Thea Aruanda, com um A apenas, tá? Thea Aruanda, e saber um pouco mais, né? Porque é muito rica essa experiência e a gente também tem a oportunidade de se conectar com os guias através da literatura, né? Compreendendo essa experiência, compreendendo o universo dos guias, é muito mágico. Olha só. O Ronaldo Colano, ele faz a seguinte pergunta aqui, pai. Ele pergunta assim, ó. Pai Felipe, qual a mensagem sobre a mediunidade para quem inicia hoje na Umbanda? O que é que o senhor diria para quem está iniciando hoje na Umbanda? Meu irmão, Ronald, eu recomendo de antemão. Eu tenho mediunidade, falaram que eu preciso vestir o branco, que eu tenho que me desenvolver. Essa palavra tenho que, ela é muito forte, porque nós somos dotados de livre-arbítrio. Não é, eu não preciso ingressar em nenhuma corrente pela pressão. Eu sou uma pessoa extremamente realizada com o exercício da mediunidade e acho que poderia ser para todas as pessoas, mas essa é a minha vivência e a minha experiência. Dentro da minha experiência, o que eu recomendo para quem está começando na Umbanda e está buscando uma casa, primeiro, não tenha pressa de ingressar. Não ter pressa de ingressar também não é perder o time e passar a encarnação e não fazer nada. Então são coisas distintas. Assiste ali alguns meses a gira, vê todas as linhas de trabalho, observa como que é o trabalho de Exu e Bejada, principalmente, que geralmente é onde o trabalho se perde, porque às vezes em Caboclo está lindo o trabalho, em Preto Velho está formoso, mas chega em Bejada, abre aspas, a alegria se torna em balbúrdia, se torna em quebra de corrente. É uma linha muito tênue. Não é porque é criança. E será que um guia de alta envergadura espiritual vai quebrar a corrente? A gente tem que se questionar, passar pela peneira do crivo da razão. Exu, principalmente. Não dá para se tornar uma gira de Exu um open bar, uma hipersensualização e sexualização. Pombagira sim trabalha com a sensualidade, mas Pombagira não vai se mostrar de uma forma no terreiro. Vamos pensar na Umbanda, que muitas pessoas recorrem a uma gira de Exu para cortar vício. E aí uma pessoa que tem ali alcoolismo vê um Exu bebendo no gargalo. Qual a mensagem que a gente passa para as pessoas? Isso é importante. A Umbanda é uma religião da família. Antigamente a gente não permitia que as crianças assistissem a gira de Exu. Porque hoje, como que a gente faz com a criança hoje? A maioria dos terreiros não tem um espaço kids, uma salinha de evangelização. Qual a mensagem que eu passo para a criança? Né? Alguém se embriagando, porque é que nem a criança quando assiste muita violência, aquilo se torna banal. E a bebida não pode se tornar banal. Há um fundamento. Veja se aquela casa tem sessões de desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento ele é primordial dentro da minha perspectiva. Além disso, avalie se você está comprometido e alinhado aos valores daquela casa. Sabe, gente, eu brinco o seguinte, mãe Carol, vou começar um namoro. Aí, no início, tudo são flores. Daqui a pouco começa a falar, todo sábado, a distância, o horário. Assim, quem mudou foi você, as suas prioridades. O terreiro continua, muitas vezes, sendo o mesmo. Então, se perceba, não tome uma decisão no impulso, na emoção, de cabeça quente, porque às vezes você pode cair numa armadilha. Então, esses são os pontos. Na nossa casa, como é uma casa de Oxóssi, comandada por Oxóssi, o estudo ele vai servir como base, né? Então esse fator é importante. Aqui a pessoa pode falar, eu tenho 200 anos de santo. Você vai passar pelo curso que tem duração de quase um ano entre aulas teóricas e ao final com aulas práticas. Mas a casa ali do lado entra na segunda sessão pode entrar. Vá para a casa ao lado. É igual a relacionamento. Escolher um terreiro é coisa de pele, é energético.
Então, você não adianta que o terreiro não vai adaptar as regras em detrimento de você, né? Porque requer uma disciplina espiritual. Então, a Umbanda ela vai trabalhar, principalmente se você se permitir, na sua transformação. Ser uma pessoa mais disciplinada, mais regrada, né? E não adianta eu incorporar só o caboclo se eu não incorporo a disciplina no dia a dia. Se eu não incorporo a humildade do preto velho. Guia, todo mundo incorpora, é mole, mas sustentar e incorporar valor é diferente. A Umbanda é uma religião apaixonante. Ela mexe com 5 sentidos. Defumador vai mexer com a memória olfativa, né? O abraço do guia vai mexer com a questão sinestésica, a questão visual, a auditiva. Ela vai nos pegando por todos os lados. E isso vai mexendo muito com todos nós. Então, tenha comprometimento, tenha disciplina. Ah, mas eu vou ao terreiro, só eu participo da faxina. Faça pela Umbanda, faça pelos guias, não faça pelo outro. Não espere receber uma estrelinha, aplausos, reconhecimento, que o guia venha lhe agradecer. Agradeça a oportunidade de poder limpar o chão que aquele guia vai ver se manifestar. Então, esse é um incentivo. Entre o que eu estou falando e o que o seu dirigente fala, fica com a orientação dele, porque é ele quem cuida da sua coroa. Não confronta ele falando assim, não, mas lá na casa da mãe Carol ou do pai Felipe é assim. Tá tudo certo. Cada casa tem a sua filosofia, a sua doutrina. Então, saiba respeitar. Né? Se você não está feliz numa casa e você está começando, peça go, peça bênção, bata a cabeça, vá embora pela porta da frente com dignidade. Seja sempre grato ao chão que lhe acolhe, à casa que lhe abriga. Porque a pior coisa que tem é a falta de ética. Aquele chão serviu durante um período, tem casas que vão ser pontes em nossas vidas, vão ser transitórias, só uma passagem, e o médium quer, às vezes, pichar, espinafrar a casa, porque às vezes ele foi tolhido, né? Porque o pai de santo se torna monstro quando diz um não, quando corta, porque a nossa função, né? Nós somos facilitadores do trabalho espiritual. E você, quando você elege um dirigente espiritual, você elege alguém para admoestar, para educar você. É um processo de educação mediúnica. Quando a mãe Carol está educando mediunicamente, desenvolvendo os filhos dela, ela está transmitindo cultura, valores, uma série de questões. E existe uma doutrina, existe um modelo. Então, por isso que eu falo que observe, não tenha pressa, mas também não deixe passar 200 anos para fazer as coisas acontecerem. Um tempo adequado, mínimo, são 3 meses. 7 meses é um tempo interessante. Aqui na casa, nós não temos alta rotatividade de médiuns, porque só tem entrada de médiuns, geralmente, uma vez ao ano. Então, é a forma que eu trabalho, é o conselho que eu daria, mãe Carol. Desculpa em me alongar. Não, sensacional, sensacional, né? Espero que vocês tenham pego aí cada frase que o pai Felipe falou aqui, porque você tocou em muitos assuntos importantíssimos. A gente precisa, de fato, estar atento a tudo isso que você falou, né? De que forma a gente se conecta com essa frequência, de que forma a gente está chegando nesse terreiro, né? A Deia, se eu não me engano, é até do Rio, né, Deia? Ou é da Bahia, não me lembro agora se é do Rio ou da Bahia. Deia está fazendo curso aqui também com a gente. E ela diz o seguinte: uma dica para quem nunca conseguiu ir num terreiro, mesmo tendo muita vontade. Como é que a pessoa começa a ir no terreiro? Quem nunca foi? Ela sai de casa, como é que faz? Vai lá, bate na porta, faz o quê, pai? Hoje em dia a gente tem, antigamente, né, antes da peço sua licença, eu vou pedir a bênção ao pai Dermes que eu vi por aqui. Né? E foi ele Sim, que proporcionou eu conhecer a mãe Carol. Né? Ele que sim. facilitou isso. Eu vi aqui, agora há pouco Cadê ele? Está comentário, aqui, foi eu já me Ademir perdi nas Barbosa mensagens Júnior. aqui. É o pai Dermes? Ademir Ademir Barbosa, Barbosa, meu irmão querido, a ele doutor, bênção. irmão da Que bom editora que você Luana. está aqui conosco, querido. Gratidão imensa. Né? Hoje em dia, né, antigamente, terreiro não tinha nem placa e muito menos rede social. Então era no boca a boca que você sabia, ou você escutava o barulho do tambor ou o cheiro do defumador. Hoje em dia, a internet favorece que eu pegue algumas referências na internet. Eu vejo os comentários das pessoas, eu olho as fotos, ali já dá para ter uma noção de onde eu estou pisando. É importante, às vezes, buscarmos a referência do local que vamos visitar, porque eu sempre falo para os médicos, essa casa que você está indo, você tem alguma referência, você conhece? Imagina passar o coeté, a taça com sangue, e você não beber. É descortês. Então, onde você está se metendo? Eu estou criando uma situação bem esdrúxula, mas isso acontece. E aí dizem ser Umbanda. E será que realmente é Umbanda? Então, por isso que o estudo é importante para clarificar. Eu não preciso saber
Que tipo de Umbanda? Porque tudo é Umbanda. Mas se aquela Umbanda se afina ao propósito quanto religião, se faz o bem, trabalha em prol da transformação da consciência, não cobra e trabalha pela caridade, é Umbanda. Se faz o mal, incita tudo aquilo de ruim, a nossa sombra, e eu não melhoro nada, não é Umbanda, muito menos religião, porque a religião tem a função balizar de proporcionar o religare. Então, pesquisa aí no seu bairro, joga Umbanda, o bairro que você mora, vê o que tem no entorno, avalia, né, vê se tem algum amigo seguindo aquela página, pergunta, manda mensagens, vê se tem algum vídeo no YouTube, vai até lá, chega sempre no local de forma respeitosa, né? Porque o respeito é a base de toda e qualquer relação. Mesmo você não concordando com algo, né? Fica ali na sua, né? Então, se acontecer algo que fere, já aconteceu de eu chegar no terreiro e ter algo que feriu algum valor meu. Num momento propício, eu levantei, pedi licença. Sempre quando eu chego num terreiro, pessoal, eu gosto de passar desapercebido. Eu curto cantar, assistir a gira, eu quero ficar ali no cantinho. Então eu chego, eu faço uma oração pedindo, peço licença aos guardiões da porteira, mas eu sento, eu faço uma oração em intenção àquela egrégora, agradecendo a oportunidade de estar ali, que eu possa ajudar aquele trabalho de alguma forma, que a minha energia, porque independente de eu ser médium ou não de incorporação, eu sou um doador de fluido vital para aquela energia, e que aquela gira possa acontecer de forma adequada, com êxito, que o dirigente tenha força para conduzir o trabalho, que os guias espirituais possam sustentar e que aquela corrente tenha coesão, né? E para que não haja um estouro de corrente. Eu faço isso. Então, é o que eu recomendaria para você. Avalie também o horário. Eu já vi médicos ingressarem em casa, irem visitar casas, e às vezes você só poder entrar e sair na hora que encerra o trabalho. É dessa forma. Então, manda uma mensagem pela rede social, tira dúvidas, enfim. Hoje é muito mais fácil você visitar um terreiro do que no passado. Maravilhoso. Ó, muito importante isso que o pai Felipe falou, porque, pai, a gente já recebeu aqui muitas pessoas pedindo socorro espiritual, que de repente se envolveu numa egrégora, né, numa energia, numa casa, e que depois descobriu que aquela casa não tinha nada a ver com os valores dela, né? E descobriu que, de fato, tinha uma série de questões que não concordava. Então, isso que você falou é importantíssimo, assim. Pesquisa antes, né? A internet está aí hoje, está tudo fácil à mão, o Instagram da vida, um Facebook da vida, olha os comentários, vê o que estão falando daquela casa, vê quais são os princípios, visita o site, vai procurar entender o que de fato aquela casa faz, para evitar, de repente, a pessoa só ouviu o atabaque da porta, já acha lindo, já quer entrar, sentiu o cheiro do incenso, já entrou, e de repente, quando ela vê, ela já está, de repente, pactuando com coisas que fogem os princípios dela, né? Então, o senhor falou uma coisa muito importante aí, que eu acho que serve de alerta em resposta a Dé aí, mas de alerta de fato para que a gente tenha essa consciência de que apesar de existirem muita diversidade, a gente respeita todas as diversidades, né? Eu acho, como o senhor falou, o respeito é a base de todo relacionamento, sobretudo aqui na Tribo de Luz, é uma coisa que a gente respeita muito a diversidade de todos os cultos, de todos os saberes, mas existem aqueles que dialogam com a nossa alma, aqueles que dialogam com os nossos valores e aqueles que, porventura, não têm a ver conosco, né? E a gente precisa buscar essa sintonia, né? E buscar realmente essa conexão. Olha, gente, tem muita gente chegando aqui agora, e daqui a pouquinho a gente já está terminando a nossa live, dando boa noite, dizendo que chegou atrasada. Sejam bem-vindos todos. A gente vai deixar assim aqui no canal, né? Para que vocês possam assistir essa live depois. E, pessoal, pai Felipe aqui, né? Realmente agradecendo, muito feliz, pedindo a bênção. Um monte de gente aqui, Elizabeth, Angel que chegou, Miriam Conceição, da família Teia também. Maria Aparecida, querida, guardiã, estamos com saudade de você, que bom que você está aqui, feliz. O Janeci também, do Centro Espírita Luz de Oxalá, Celo, seja bem-vinda, a bênção, né? E nosso pedido de bênção aí também ao seu templo, a todos, pai Ademir aqui agora, estou vendo ele, Ademir Barbosa, sua bênção, meu irmão querido, né? Que também veio aí através do Pai Brasil também, né? Felipe Brasil, ele que divulgou aí meu livro e o pai Felipe me encontrou, enfim. Axé, meu irmão, gratidão por estar aqui conosco. E todos vocês que estão aqui, muito obrigado. Florianópolis também, a Jusileia, né? Muita gente aqui.
Muita responsabilidade e sabedoria, né, Janete? Muita coerência demais. Nancy, querida, também aqui conosco. Patrícia, muita gente legal. É isso, gente. Olha, são muitos comentários, muitas perguntas, muitos axés aqui sendo compartilhados conosco. Aí eu quero realmente agradecer, Pai Felipe. A gente está daqui a pouquinho chegando ao final da nossa entrevista, né? A gente tem procurado sempre compartilhar e trazer novos olhares, mas, sobretudo, trazer essa conexão de reflexão para as pessoas, né? A gente sempre fala que não existe uma verdade, existem verdades, diferentes verdades, e que a gente possa, de fato, se conectar com a sua própria verdade e encontrar esse mundo. Então, como hoje o nosso convite era para, de fato, a gente pensar sobre a nossa conexão com os nossos guias, né? Com a nossa mediunidade, o que é que o senhor poderia trazer, assim, já nesse momento quase final, no finalzinho ainda vou deixar em aberto aí para o senhor dar os recados, mas antes dos recados, o que é que o senhor aconselha, então, de fato, aquela pessoa que quer se conectar com o seu mentor, com o seu guia espiritual, que eventualmente ainda não conhece o seu guia, o que essa pessoa pode fazer de fato, né? É fundamental que ela esteja no terreiro ou não? Ela pode fazer isso na casa dela? De que forma o senhor aconselha que a gente busque essa conexão com os nossos guias? Pessoal, o nosso gongá particular está aqui, no coração. É onde habita a centelha divina. Então, eu posso visitar alguns chakras planetários, eu posso, na beira do mar, me conectar à grande mãe Iemanjá. É uma forma de eu me conectar, eu posso ali ir numa cachoeira, me banhar numa cachoeira, né, e sentir a energia de Oxum, sentar numa pedra, meditar na vibração de Xangô, e para isso eu não preciso de atabaque, de nada. Eu posso abrir a janela da minha casa, receber a luz do sol e me conectar à vibração grandiosa de Oxalá. Eu posso fazer uma caminhada numa mata, abraçar uma árvore e saudar Oxóssi, né? Então, independente de terreiro ou não, nós temos essa oportunidade. A diferença é que o terreiro nos oportuniza viver a mediunidade de maneira segura e plena. Hoje nós vivemos um advento muito complexo, na minha opinião, que é a mediunidade online, né? É a mentoria espiritual online, questões que eu discordo com veemência, visto que no terreiro nós temos toda uma estrutura de uma egrégora, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele preconizou que com aqueles que souberem mais, nós aprenderemos, e aqueles que souberem menos, nós ensinaremos. Em nenhum momento ele falou de uma mediunidade solitária, né, onde alguém ali pela tela está desenvolvendo você. Com qual o objetivo disso? A serviço do meu ego ou a serviço da caridade? Porque um guia vem à Terra, a Umbanda foi definida como manifestação do Espírito para a prática da caridade. Né? Qual é a caridade nisso? Está a serviço de quê? Isso é muito importante. Então, se eu quero me desenvolver espiritualmente, procure um terreiro. Ah, mas eu tive problemas em terreiros. Onde tem gente, vai ter problema. Se a história está se repetindo é porque você não aprendeu alguma lição. É igual relacionamento, namoro, se não está dando certo, volta duas casas, se reavalia, porque lidar com mediunidade é um processo de autoconhecimento. Você precisa encarar, se olhar de frente. Será que você não é tolerante? Será que falta jogo de cintura para você a contornar alguns obstáculos? Porque problema vai ter em tudo quanto é lugar. Na sua família, no trabalho, inclusive no terreiro, onde tem muita gente adoecida. Né? Apesar do médium falar manso, meu pai, meu irmão, mas existe o vestiário, que é o cantinho do inimigo. Né? Então, assim, é importante esse processo de conexão, que eu posso me conectar em qualquer lugar. No terreiro eu vou aprender a fechar os meus olhos, estabelecer uma concentração, me entregar e dar vazão àquela prática, àquele momento sagrado ou místico. Mas eu sou médium todos os dias. Diariamente eu faço minhas preces. A prece é o pão espiritual. Da mesma forma que eu preciso comer, né, o alimento físico, eu preciso do alimento espiritual. Senão eu me desvitalizo, eu adoeço. E o que a Umbanda me favorece é eu reconhecer essas energias. Porque é muito fácil eu incorporar na minha casa e não ter ninguém para puxar o bridão. Ah, não, eu quero muito trabalhar com Tupinambá porque é Tupinambá. Mas será que é Tupinambá? E quem pode talvez puxar a rédea disso é o guia-chefe, é o dirigente. Não, não é Tupinambá, é Tupinaquara, é da Falange, é Tupiaçu, é Tuperi. Tem tantos tupis, por que tem que ser só Tupinambá? E hoje
isso vem se tornando cada vez mais uma erva daninha dentro da religião. Então, vamos avaliar. Hoje falam assim, para que você precisa de pai de santo? Né? O pai de santo, ele é uma pessoa que ele supervisiona, ele tem uma supervisão acerca do trabalho espiritual. Eu e a mãe Carol estamos dirigentes espirituais. Eu morro, ela desencarna, o cargo fica na Terra. Né? Quando a gente volta para a parte espiritual, é 0 a 0. Então, é porque nós temos alguns desafios na nossa encarnação que tem lá o desafio da guiança espiritual de outros indivíduos. Então, o que eu recomendo, busca tomar banho de folhas. Se você não conhece alguma erva, né, procura na casa que você frequenta, ou dirigente espiritual, qual erva talvez você possa tomar um banho para sensibilizar a energia e conectar com o caboclo. Será que você pode acender uma vela numa quinta-feira, na vibração de caboclo, tomar um banho com folha de samambaia ou de mangueira, seja lá qual erva for, e fazer uma prece, cantar um ponto para o caboclo? Eu não estou recomendando aqui de ninguém incorporar em casa. Compra uma fruta para o caboclo, pede para ser mantada, come aquela fruta, traz aquela vibração e aquele axé para dentro de você. Qual fruta? Qualquer fruta, coloca lá para o caboclo, é a fruta que tem. Pai José diz que quanto mais simples, melhor. Você não precisa colocar um balaio com 700 frutas. Uma fruta sendo abençoada, vai lá, consome, agradece aquele pai caboclo, aquela mãe cabocla. Eu tenho muitos médios que eles foram encontrando sensibilização e essa conexão, e aprendendo a se conectar com o guia, a forma, porque não existe receita de bolo. A mediunidade é algo singular, é ímpar. A forma que eu posso descrever o fenômeno para você, mas é a minha vivência. E cada um vai encontrar a sua forma de descrever o processo mediúnico. Maravilhoso, Felipe. E você falou uma coisa interessante, que você falou o seguinte, que nós estamos dirigentes, né? Então, assim, estamos dirigentes, e isso é um processo que tem uma validade, um tempo, né? Aí o Jefferson, me passei aqui, são tantas perguntas, tantos comentários, o Jefferson Coelho disse, poderia responder a pergunta da Laura, que foi ótima, então vamos à pergunta da Laura Dantas, que é minha filha querida. Como é que você, pai Felipe, um dirigente espiritual, para você imaginar e entender o funcionamento do terreiro sem você lá, né? Porque você falou que você entende que o Té é um legado mesmo que você está construindo, né? E eu acredito que ela fez essa pergunta nesse momento, né? De pensar que quando a gente constrói um legado, a gente está aqui numa missão de fazer algo pelo planeta, né? Por essa terra, por essa existência. Como é, então, para o senhor, um dirigente espiritual, imaginar e entender o funcionamento do terreiro sem você lá? Como é que é isso? Laura, eu me sinto pleno hoje dirigindo um trabalho espiritual. Isso, para mim, me traz muita satisfação. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de visitar a casa de Pai Caetano, que é um grande irmão, e ele esteve aqui na nossa casa essa semana, e tive a oportunidade de trabalhar lá mediunicamente. E é diferente, porque você sai do comando de dirigir e você volta a olhar o micro, e o dirigente precisa olhar o macrocosmo do terreiro. E um grande desafio que nós, dirigentes espirituais, temos é no processo de sucessão, porque é muito ruim quando o dirigente morre e a casa fecha, e aquelas pessoas ficam ao relento. É claro que vão ter os desafios, porque uma casa hoje, que está sob a regência de Oxóssi, liderada por um filho de Oxóssi, tem uma vibratória diferente de uma médium, que a casa é regida pela energia de Oxóssi, pelo caboclo Tupinambá, com a vibratória de Yansan. Muda o dirigente, muda o axé, de certa forma, no terreiro, a egrégora sente isso de alguma maneira. Mas eu faço pela Umbanda, eu não faço pelo TEA, porque o TEA existe por conta da Umbanda, a Umbanda existe por conta de Deus. E todos nós, quando passamos pela Terra, precisamos deixar um legado. Quais são as pegadas que você deixa? Qual a sua pegada nesse planeta? Né? Quais são as marcas que você vai deixar? E da mesma forma que falam que você tem que plantar a árvore, ter um filho e escrever um livro, eu já plantei a árvore, meu filho é o Teia, e já escrevi alguns livros. Então esse é o legado que eu deixo. Eu brinco que eu falo que se eu desencarno e o Teia fecha, eu volto como obsessor. Lembra o Alexandre da novela? Eu vou azucrinar, eu vou fazer montaria no povo. Se estão pensando que vão se livrar de mim, né? Não. Se estão pensando que vão se livrar de mim, eu continuo lá, né? Eu continuo lá. E assim, isso é importante, né? Da gente ter essa noção que o trabalho precisa continuar. O trabalho, o TEA, a Umbanda, não pode ser o dirigente espiritual.
Eu digo que hoje eu venho trabalhando, e esse é um dos meus desafios, na perenidade dessa casa, preparando pessoas para que possam continuar. Se eu passar mal e não vai ter a gira, e hoje muitas vezes pode acontecer isso comigo, com outros dirigentes, mas como que a gente faz? Como que a gente olha? Como que a gente observa? Pode dar certo, pode dar errado, mas eu quero morrer tentando preparar pessoas para que possam seguir o legado dessa casa. Seu Sete Flechas diz, mãe Carol, que nessa casa grande que eu vislumbro, eu vejo, ele mostra e eu vejo que o TEA vai funcionar todos os dias da semana. Ele tem atividade para todos os dias da semana. Mas eu tenho uma vida, eu gosto de viajar, eu gosto de ir a um cinema, eu quero ter minha atividade acadêmica, profissional. Eu vivo para a Umbanda, eu não vivo da Umbanda. Eu tenho que buscar, eu quero sobreviver, não subviver. Então, eu não tenho essa pretensão. Porque quando até as pessoas às vezes confundem a nossa função sacerdotal, acham que nós temos que estar 100% à disposição. E é necessário limite. Eu tenho uma vida pessoal, a mãe Carol tem, e é importante esse limite. As pessoas precisam se adequar ao horário, né, respeitar. Né, eu posso falar agora, como que é? É claro que é diferente de situações de urgência emergenciais. É porque tem pessoas que não têm o senso, né, o bom senso de respeitar o outro, horário, uma série de coisas, devido à ansiedade ou o egocentrismo de se acharem que são o umbigo do universo. Então, eu quero ver, sim, o TEA seguir adiante, eu quero, sim, preparar pessoas, porque o processo de sucessão é natural. Eu não vou estar aqui para semente, não sei até quando vou estar encarnado, mas pretendo que, quando eu desencarnar, eu tenha mais uma pessoa que possa suceder o trabalho espiritual. Maravilhoso, pai. Mas aí é um caminho longo ainda também, né? O Theo está só fazendo 10 anos, né? Quero ver. Que é muito tempo na Ainda. trajetória, mas a gente sabe que perante a eternidade, né, somos ainda uma sementinha. Sim. E que maravilha. Gente, muita gente está chegando aqui, está saudando, agradecendo. Tuogo, pai Marcos de Oxalá, Bênção, pai aqui Marcos de Oxalá, um saudando querido também, irmão também. né? Gratidão a todos e a todas que estão aqui. É muito especial esse momento. A gente já está chegando ao final, pai. Eu queria te pedir que você desse, então, as suas palavras finais, né? E pudesse, eventualmente, compartilhar também onde é que as pessoas podem te encontrar, os seus próximos eventos, para que a gente possa estar conectado, aprendendo mais aí. Eu quero muito conhecer o TEA, viu? A Mãe Ju e o espaço, quero muito aprender um pouco mais com vocês e tá bebendo dessa fonte também, quando vocês puderem vir visitar a gente aqui também, né? Vem aqui no nosso terreiro, a gente vai ficar muito feliz. Conta aí, pai, então, já que eles podem te encontrar e quais são os seus próximos compromissos aí que a gente pode estar em contato com o senhor. Ok, vamos lá, mãe Carol. Bem, pessoal, basta procurar pelas redes sociais do TEA. Eu não tenho Instagram, eu não sou muito tecnológico, né? Então, @TEA Aruanda. Lá tem todas as informações da agenda da nossa casa e eu tenho, às segundas-feiras, no YouTube, um quadro ao vivo, que é Diálogo sobre Umbanda, já tem mais de 2 anos e meio. Nós temos mais de 500 vídeos no canal e eu recomendo vocês irem lá, se inscreverem, curtirem e compartilharem. Todas as quintas-feiras no nosso canal sai Reflexões Umbandistas, onde é postado um vídeo gravado, tem lá alguma reflexão sobre alguma temática da nossa religião ou acerca de autoconhecimento e espiritualidade. Toda primeira quinta-feira do mês, às 20 horas, eu conduzo o quadro junto com o Pai Caetano, a série Sou Eu, é o Guia, que, se Deus quiser, esse projeto vai se tornar um livro, já está transcrito, a gente está numa fase de organização e nós vamos materializar alguns livros dessa série, se Deus permitir. Uma sexta-feira ao mês, eu estou na segunda sexta-feira ao mês no Mirua Recebe, conduzindo alguma entrevista com algum dirigente espiritual. Essa é a minha vida online. Quanto ao TEA, todas as terças-feiras no TEA nós temos consulta com Caboclo e Preto Velho, e a terça-feira de lua cheia é Povo Cigano que dá consulta. A consulta é gratuita, sendo que a consulta de terça-feira é pré-agendada e as vagas são limitadas. Nós pedimos 1 quilo de alimento não perecível. Todas as quartas-feiras, 19 horas, sessão de cura. A sessão de cura é aberta a todos, não precisa agendar. No entanto, apesar desse nome, ninguém aqui cura ninguém. Quem cura é Jesus, mediante o nosso merecimento. 3 sábados ao mês, nós temos a nossa gira pública. O que difere a consulta da gira pública? Na consulta, quando o portão do terreiro abre, os guias já estão em terra para atender.
E na sessão pública, né, há todo o rito de abertura de sessão, né, uma defumação, eu vou fazer uma preleção e nós vamos conduzir dessa forma. Além disso, o que eu vou aqui ressaltar com relação à agenda? No próximo dia 27, eu vou estar no Museu da República, aqui no Rio de Janeiro, participando de uma mesa redonda sobre Umbanda, lá no Museu da República. Isso faz parte da comemoração do mês comemorativo, é um evento sendo conduzido pelo Marcelo Fritz, do ICAPRA, do jornal ICAPRA. Eu vou estar lá participando dessa mesa que eu fui convidado às 16 horas. Fora isso, no mês agora de dezembro, nós vamos ter alguns cursos no TEI, um aulão cigano, algumas outras atividades que são abertas para manutenção do templo. E no dia 11, se não me falha a memória, eu vou dar um aulão sobre Umbanda. Nós temos um curso chamado Curso de Doutrina de Umbanda, que é uma premissa para quem quer ingressar na casa e para quem deseja aprender. Esse aulão vai ser híbrido, vai ter ao mesmo tempo online e presencial. E a partir de janeiro eu começo a dar as aulas online. São quase 100 horas de aula, né? Para quem quer ingressar, vai ser explicado quais são as premissas, mas eu tenho alunos de todo o Brasil e do exterior também. Vocês são extremamente bem-vindos. As aulas são ao vivo, porém elas ficam gravadas lá no grupo do Facebook. Então, é um pouquinho da nossa agenda. Quem quiser conhecer o TEA, vem cá, visita, as portas do terreiro estão abertas. Somos uma Umbanda pé no chão, tá bom? E eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, a mãe Carol pela oportunidade, recomendar, que eu estava esquecendo os livros, Mariazinha, que a gente acabou de lançar pela editora Aruanda, Zé do Laço, A Consagração de um Boiadeiro, e Sobre o Céu de Aruanda. Assim como eu recomendo 2 livros que eu fui presenteado. Um eu já concluí a leitura ontem, que é o Conduto Umbandista, da mãe Carol. Recomendo principalmente para os neófitos, para quem quer ingressar numa casa de Umbanda, entender um pouco do processo, do passo a passo, o porquê de um banho, o porquê de usar o branco, o porquê de uma saudação, quais são as datas comemorativas, principalmente no que tange ao comportamento de um médium. Seu Tupinambá, como um grande professor, foi quem instruiu o livro, e eu recomendo a vocês. E o outro livro da mãe Carol, que é A Força da Vida, Relatos de Experiências Mediúnicas. Esse eu ainda não li, mas está na minha cabeceira como próximo livro aí da sequência. E compartilhem, se inscrevam no canal da mãe Carol, da Tribo de Luz. E mãe Carol, quando vier ao Rio, as portas do TEI estão abertas para você, para sua família espiritual. Venha Saravá conosco. E quando eu for a São Paulo, se Deus permitir, com certeza eu visitarei aí a casa de Tupinambá. Que maravilha, pai. Gratidão imensa, viu? Eu fico realmente muito grata com essa oportunidade. Não deixem de conhecer o TEA, aqueles que não conhecem ainda, né? O Templo Espiritualista Aruanda, em Maricá, no Rio de Janeiro. Realmente uma oportunidade imensa da gente aprender e beber dessa fonte. Sigam o Facebook e o Instagram do Pai Felipe Brasil. Pai, eu só tenho a te agradecer tantos saberes, né? Agradecer imensamente o seu honrado tempo tão escasso, com uma agenda tão cheia, de ter nos dado a honra de estar aqui, toda a família, a Tribo de Luz, né? Todos os guardiões da Tribo de Luz que estão aqui. Queremos realmente agradecer essa oportunidade, a toda a família também da Casa de Tupinambá, os meus filhos de fé que estiveram aqui também conosco ao vivo, e ainda aqueles que vão assistir no canal. Eu quero agradecer imensamente a todas as famílias espirituais que estiveram aqui, e que vocês possam não esquecer de dar um joinha e compartilhar esse vídeo. Vamos espalhar, saber, né? Compartilhar essas histórias maravilhosas, esses saberes que o Pai Felipe Brasil deixa aqui para a gente, com muita sapiência, com muita inteligência e com muita humildade. A gente só quer te agradecer, Pai. Espero que possamos estar juntos em mais momentos, tá bom? E agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Como eu sempre falo, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, pessoal.